reciclagens, onde há uma certa coordenação espiritual, de muitas missões de ajuda, de apoio. Esse nome Aldebaran, claro, é o nome que a nossa astronomia dá à estrela alfa da constelação do Touro. Eles têm outro nome, mas eles não dão nome. Nos textos que eu tenho, eles não batizam Aldebaran, né? Mas dão os nomes que eles dão aos planetas ligados ao Aldebaran. Eles usam outras expressões para falar da alfa da constelação do Touro, porque essa expressão eles usam. Aí bastou ir no dicionário, é muito fácil, todo mundo sabe que a alfa da constelação do Touro é a estrela de Aldebaran. Muito bem, mas a Aldebaran mesmo não dão um nome. É curioso. Talvez porque os nomes são mantras, né? São chaves mântricas. E para que haja condições de um adequado acessar de Aldebaran, eles estão aguardando a oportunidade melhor para passar esse mantra. Bom, agora, em vez de responder especificamente como funciona Orsi Naran, eu gostaria de generalizar um pouco mais. Quer dizer, como funcionam as missões espaciais? Nós todos aqui na Terra temos essa ideia de que uma missão qualquer, por exemplo, uma missão à África, ou à Amazônia, ou ao Vale do São Francisco, etc., ela se organiza a partir de uma base, por exemplo, uma missão no São Francisco, ela se organizaria aqui em Belo Horizonte, teria uma infraestrutura de apoio, é assim que a gente raciocina, né? E um grupo de pessoas, sob uma coordenação específica, envolvendo pessoas de várias especialidades técnicas, e uma série de equipamentos, etc., partem para o Vale do São Francisco dentro de um planejamento pré-elaborado e com uma missão específica. Na verdade, as missões espaciais funcionam de maneira completamente diferente e é um pouco complicado, às vezes, a gente entender que, vamos dizer, as coisas funcionam dentro de vamos dizer, elas têm um caráter de permanência que é muito difícil a gente entender. Uma missão, no nosso conceito terrestre, é uma coisa que se organiza, se planeja, se faz, se cumpre, etc., e depois todo mundo se retira. Claro que as missões entre eles também têm esse quadro, mas ela é permanente no seguinte sentido. Vamos tentar perceber bem isso. A Terra, vocês têm que imaginar a Terra como uma espécie de um grande quadro de avisos, ou um quadro de demandas. Precisa-se de, 2 pontos. Aí tem uma espécie de lista de coisas que estão pendentes, né? Toda a inteligência do espaço que se aproxima da Terra teria ali as informações de que tipo de coisa se necessita naquele sistema. Se aquele grupo pode atender alguma daquelas necessidades, ele vai lá, faz e vai embora. Ou seja, a missão propriamente, as missões espaciais, elas não vêm com tarefas específicas. Elas identificam, dentro de um programa energético terrestre, aquilo que lhe condiz. Então, eles vêm essencialmente com o amor. Eles vêm com o intuito de servir. A missão, portanto, ela não é uma parafernália de coisas e equipamentos e nada disso, não. É uma doação. É uma doação de energia, é um posicionamento mental, né? É uma coisa de irradiar luz, harmonia, etc. Na medida em que esses agrupamentos se organizam numa determinada faixa vibratória e captam a problemática terrestre, eles procuram ir solucionando essa problemática da mesma forma como, por exemplo, um camarada faz uma vistoria num circuito eletrônico, numa placa qualquer. Ele tem um defeitinho aqui, ele substitui um aparelho, ele conserta circuitos, ele solda ali, ele interrompe ali, eles vão fazendo pequenas cirurgias. E note, a cada intervenção, a placa inteira muda de desenho. Isso é uma coisa muito importante de entender. Foi muito difícil eu compreender como funcionava isso. Então, se você imaginar a Terra como uma placa eletrônica cheia de parafernália de coisa, né? Cada intervenção extraterrestre, todo o desenho altera. Aí vem outro, interfere em outro ponto, toda a malha altera. Ou seja, a cada intervenção soluciona-se um conjunto de problemas que repercute na malha inteirinha. Então, se você imaginar que essa malha, esse circuito eletrônico, irradia para a Terra uma vibração qualquer, cada vez que há uma intervenção, como muda a placa inteira, aquilo que a placa emite para a Terra já alterou. Portanto, os indivíduos já vão captar uma energia diferente.
Se ele capta energia diferente, os seus circuitos internos se modificam inteirinho também, que nem um caleidoscópio. Por isso que eu uso muito essa imagem. Você olha por aquele tubinho, né, que tem aqueles espelhinhos lá dentro, tal, você dá uma rodadinha, de repente muda tudo. É exatamente uma ideia dessa. Aí você roda mais um pouquinho, muda outro desenho completamente diferente. Às vezes são desenhos simples, às vezes complexos. Né? Então vocês imaginem um complexíssimo caleidoscópio repleto de espelhos. A cada intervenção que é feita, todo esse sistema vibra, muda a vibração inteiramente. Por exemplo, até podemos raciocinar em termos de cor. Há um momento que você roda o caleidoscópio, ele é essencialmente vermelho, roda mais um pouquinho, ele é azul, roda mais um pouquinho, ele é cristalino, ou ele tem predomínio amarelo. Quer dizer, muda o padrão vibratório de emissão de energia. Como nós estamos aqui na superfície da Terra, etc., etc., esse caleidoscópio, vamos dizer, esse sistema eletrônico que envolve a Terra, e que é o que, na verdade, é o projeto Terra. O projeto Terra é uma espécie de um caleidoscópio que está em volta da Terra, abraçando a Terra. Não é nenhum plano editado assim. Capítulo 1º, plano de recuperação da humanidade, introdução. Não tem isso, gente. Não existe esse negócio. Não tem nenhum cara, eu sou o chefe, o cara é o subchefe, aquele é o subchefe, do subchefe, não sei o que, estrutura, conselho disso, infraestrutura, turma de pessoal, turma da burocracia. Não funciona assim. Não funciona assim. Então, vocês têm que mudar na cabeça para entender como funcionam as missões espaciais. Né? Eu já tentei conversar com ufólogos com isso, eles ficaram tão embananados que não quiseram mais nem saber da história. Né? Então, vamos continuar o nosso raciocínio. Muito bem. A qualquer intervenção feita nessa malha de luz, nesse malha de circuito paraeletrônico, ou nesse caleidoscópio fantástico, né? Aquele sistema começa a emitir para a Terra, portanto, um padrão vibratório diferenciado. Quando aquela energia bate nos nossos circuitos, todo o nosso caleidoscópio pessoal se altera inteirinho. Como ele se alterou, o encontro que você vai ter com a pessoa com quem você dorme toda noite vai mudar. Aquele casal e aqueles indivíduos separadamente já vão emitir, refletir para o alto diferente também. Então o circuito que envolve a Terra vai emitir, encontra a pessoa se transforma, ela rebate aquele negócio diferente. Quando aquele rebatimento encontra novamente o caleidoscópio lá em cima, novamente toda a estrutura do caleidoscópio terrestre começa a mudar de novo. Há, portanto, uma relação biunívoca. Né? Vai energia, bate na humanidade, ela se transforma, uma energia emite de novo, altera o circuito inteiro. Né? Então, os extraterrestres estão como que continuamente avaliando subsistemas e muitas vezes procurando acionar justamente setores que estão mais estagnados no processo de transformação. Né? Associado com os mestres. Porque o que os mestres fazem? Quando você fala assim, porque Saint Germain vibra a cor violeta dos 7 raios, o que quer dizer isso? Se você quer ter uma noção concreta do que significa isso, você pode falar da seguinte maneira: Mestre Saint Germain é aquele indivíduo que, em função da sua energia espiritual, do seu padrão vibratório, ele está dando ritmo, dando a potência adequada, o estímulo necessário, ou diríamos, ele está modulando ondas daquele sistema na faixa vibratória, vamos dizer, do lilás. É um circuito. Se você pegar essa esfera caleidoscópica que envolve a Terra e você dividir em 7 faixas vibratórias, tem um mestre, cada um mestre, cuidando de, sintonizado com aquela frequência, emitir pulsos no sentido de fazer com que aquela dimensão se otimize energeticamente. Né? Não imagine os mestres resolvendo o problema de ninguém pessoalmente. As coisas não funcionam assim. Isso é uma ideia religiosa que nós temos. É esse Deus pequenininho que a gente criou aqui na Terra, os santos, etc. Ficamos pedindo constantemente favores. As coisas não funcionam dessa maneira. Né? Ao termos uma demanda pessoal, nós irradiamos isso para o alto. Chamamos isso oração. Isso bate no sistema lá. Interfere em todos os níveis. Se a demanda sua interessa ao sistema como um todo, o sistema se transforma para atendê-lo. Porque o atendimento daquilo para você viabiliza uma estrutura enorme de coisas para terceiros. Se a sua oração bate, não encontra receptividade ainda, ela volta para você
de você vai para cima, até que você emita no padrão adequado de interesse coletivo. Aí a sua questão se resolve. As coisas funcionam de maneira diferente do que a gente imagina. Mas é muito difícil você explicar isso para milhões de pessoas hoje no planeta, quando o entendimento é tão pequeno, né? Agora, os ETs explicam de uma maneira, portanto, muito mais próxima de como as coisas realmente funcionam. Então, vamos tentando resolver a questão de que como funciona Orsinarã. Muito bem. A Terra, portanto, tem um programa, nós vamos dizer, um programa caleidoscópico. Vocês podem imaginar esse caleidoscópio com 7 camadas, tá? Cada uma dessas camadas, ela trabalha em 7 cores diferentes, isto é, 7 faixas vibratórias, ou campos de emissão. Muito bem. A camada mais externa é a que se transforma mais lentamente. A que se transforma mais rapidamente é a camada interna. Todas essas camadas emitem e recebem. Portanto, existem transformações na gente que, emitidas para o alto, elas vão atuar sobre a camada mais externa. Ela tem, portanto, retorno lento, porque depende de transformações de longo curso que envolvem a humanidade inteira. O nome disso chama karma planetário, ou seja, é um outro nome para a 7ª camada desse caleidoscópio. Veja como nossa compreensão precisa ser alterada para nós chegarmos a um entendimento de como as coisas de fato funcionam. Já a camada interna, né, nós podemos colocar mais ou menos aqui. Desculpa te levantar aí, Marco. Eu bem que economizo as pernas dele, mas fazer o quê? Se a gente imaginar então, se a gente imaginar, vamos dizer, aqui é a Terra, e aqui o projeto Terra, né? Imagine como um campo energético caleidoscópico, isto é, repleto de miríades de interligações, como se fosse realmente uma placa de circuito. Vocês já viram, né, a confusão que é uma placa de circuito eletrônico pré-impressa, né? Que é uma loucura de tanta coisinha que tem, tantas ligações. Pois bem, imagine, portanto, esse campo assim. Esse campo aqui, se nós usarmos aqui uma lente de aumento, nós vamos ver que podemos entendê-lo assim: 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas. 5, 4, 3, 2, 1. Né? Ótimo. Todas as camadas, como por exemplo, vamos pegar uma delas, a 6, ela emite, fazer aqui, ela emite e ela também recebe de volta. Ok? Outra informação, só para graficar a coisa, é o seguinte, cada uma dessas aqui, dessas faixas vibratórias, trabalham nas 7 tonalidades básicas, né? Então nós podemos entender que em nível de cada uma dessas 7 aqui, nós temos emissões em várias frequências. Emissões, vamos representar agora por essa seta aqui, emissões em várias frequências. E, portanto, recepção também em várias frequências. Muito bem. Essa 7 aqui é a de mais lenta transformação. É um caleidoscópio devagar. Esse aqui é um caleidoscópio mais rápido. É como se, dentro daquela brincadeirinha do caleidoscópio, essa número 1 é um caleidoscópio que é girado rapidamente. Portanto, continuamente os desenhozinhos estão se formando e se alterando. Já essa externa é bastante lenta a transformação. Pequenas mudanças ao longo de bastante tempo. Bom, como que os mestres, né, cuidam dessas faixas vibratórias em todos os níveis, quer dizer, tanto nas transformações de longo curso, quanto nas de pequeno curso. Bom, chega uma missão espacial de fora, o que significa? Significa que existe possibilidade de um agrupamento externo de inteligências em cooperação com um mestre que trabalha numa dessas faixas de frequências, ou então de criaturas ligadas a esses mestres, de polarizar, eu diria melhor, usando uma linguagem também da área de eletrônica,
do rádio modular. O que significa? Você tem a onda de rádio, né? É uma onda transportadora. Transportadora. Agora, ela precisa ser modulada, quer dizer, ela vai ter um momento em que ela recebe o som, a voz do radialista, né? Ela vai apresentar uns comportamentos completamente enlouquecidos, né? Então o sujeito fala, vem, tem uma onda no carregando, transporte. O sujeito fala, a onda vai fazer isso aqui. O sujeito para de falar, ela volta, né? Então, a onda, nesse instante aqui, a onda transportadora, está transportando a voz do radialista. Muito bem. O que os mestres fazem é justamente modular essas emissões daqui e modulam também as recepções, isso é, o que volta. Eles emprestam energias específicas, né? Porque o sistema, embora seja um sistema perfeito, ele demanda continuamente ajustes e ênfases. É esse o trabalho que os mestres fazem. Eles, por exemplo, vamos supor que nós estamos precisando um pouco mais, numa região do mundo, da luz amarela nessa quinta velocidade aqui, está nesse quinta camada. Então, mestre Kuthumi, com toda essa hierarquia que trabalha com essa faixa vibratória, modula as emissões dessa faixa aqui, porque ele está trabalhando amarelo, na quinta faixa, que é a que estaria precisando, para promover ou consagrar alterações caleidoscópicas naquele nível. Por que os mestres têm que atuar e emprestar energia? Vocês já viram, certamente, eu fui agora conhecer o espaço, como é que chama? O Memorial de Curitiba. Um espaço muito lindo arquitetonicamente, nessa belíssima cidade que é Curitiba. E lá tem uma coisa legal, tem um caleidoscópio enorme, grande mesmo. Eles têm 3 metros de comprimento, a pessoa senta num banquinho e roda o caleidoscópio que fica vendo a brincadeira lá. Bom, como um deles estava levemente fora de eixo, né, quando você soltava, ele voltava um pouco, né? Então, o que eu quero dizer com esse exemplo, que me lembrei agora, é que há certas alterações que, emitidas daqui de baixo, modificam o caleidoscópio, mas não tem força para consagrar a alteração, ou seja, a configuração anterior volta.